Quem já passou por um relacionamento amoroso muito difícil, ou abusivo, ou tóxico, como se fala hoje, né, um termo bastante usado, deve saber, né, quanto custa a reconstrução após essa experiência, né? As experiências difíceis, amorosas, elas são muito marcantes e às vezes leva tempo para serem resolvidas, né? Às vezes a pessoa permanece muito tempo até perceber, até se encorajar, até se sentir em condições de perceber que aquele relacionamento é um relacionamento que não está trazendo crescimento, não é um relacionamento que tem a ver com amor, embora às vezes se confunda, né, com isso. E depois que a pessoa sai desse relacionamento, ela precisa de um tempo para reconstruir a autoconfiança, não é? Refazer o caminho e abrir para novas possibilidades. Não se definir por aquele relacionamento que foi tão difícil. Então é sobre isso que eu vou conversar um pouco com vocês hoje. Para algumas pessoas, essas marcas parecem definitivas e fica uma ideia de uma perspectiva de relacionamento muito sombria, não é? A ideia de que eu não quero mais me relacionar, ou qualquer pessoa que eu me relacione amorosamente não vai dar certo, eu tenho medo de passar por isso novamente, então por isso que essa reconstrução ela é muito importante na autoconfiança. Eu já acompanhei muitas pessoas que passaram por relacionamentos difíceis ou estão passando por relacionamentos difíceis e procura a ajuda psicoterápica exatamente para criar alternativas, refletir. E é muito interessante, porque as pessoas que estão vivendo esses relacionamentos, elas começam a duvidar se aquilo que elas estão sentindo é aquilo que elas estão sentindo mesmo. Há uma espécie de ataque à percepção, né, da situação que essa pessoa vive. Então, às vezes ela demora para entender que, não, a sua percepção está correta. Este é um relacionamento abusivo, este é um relacionamento que não te traz crescimento. Isso que você está sentindo ou que você está percebendo condiz com a realidade. Então, essas pessoas às vezes não conseguem sair com facilidade porque elas não acreditam que aquilo que elas estão vivendo é o que elas estão vivendo. E isso depende muito dos projetos, né, que foram criados em cima daquele encontro. Às vezes a pessoa cria um projeto muito grande, né? Essa é a mulher da minha vida, esse é o homem da minha vida, sei lá, né? E idealiza muito aquilo e coloca todas as fichas, investe muito como se investe mesmo, não é? E a pessoa vive quase que em torno daquilo. Então, ela questionar aquilo que ela investiu tanto e perceber que o investimento dela talvez naquele momento não sirva mais, perdeu a validade, isso requer muita coragem, muita honestidade consigo mesmo, não é? E amadurecimento emocional. Os relacionamentos difíceis, abusivos, frequentemente eles envolvem essa desvalorização, né? Críticas constantes, manipulação emocional e o gaslight, né, que é um termo que se usa, que foi popularizado a partir da peça Gaslight, mas na psicologia descreve uma dinâmica de distorções sistemáticas da realidade, que leva a vítima a duvidar da própria percepção que eu estava falando antes para vocês. Então, é aquela ideia, não é, de que você vai conversar com o parceiro ou a parceira, então você sempre está vendo mais do que é, não é bem aquilo, há uma inversão, é muito comum isso, há uma inversão e há uma vitimização de um lado para inverter a culpa e deixar a pessoa num lugar de que ela tem sempre que fazer algo por aquilo. Vou dar um exemplo bem simples, né? A pessoa está pisando no teu pé, né? Você grita de dor e a pessoa diz que ela não pisou no seu pé, que foi você que foi descuidada e deixou o pé ali e ela não teve outra saída senão pisar no seu pé. Entendeu? Então, eu estou trazendo uma situação bem simples para poder ilustrar um pouco isso. A pessoa, se ela vai vivendo recorrentemente essa experiência, ela vai criando uma dúvida muito grande na percepção. É algo meio enlouquecedor. Além do que, cria uma espécie de medo constante. Será que eu posso falar sobre isso? Será que eu vou ofender? Será que eu vou iniciar uma briga? A pessoa está sempre pisando em ovos, né? A psicóloga Leonore Walker, conhecida por seus estudos sobre ciclos de violência, descreve como relações abusivas
como aquelas que seguem padrões previsíveis de tensão, explosão e reconciliação, né? Então, é aquela coisa meio passional, né? Então, briga, e aí ofende, grita, culpa, às vezes nem grita, às vezes o tom da fala é até tranquilo, mas ele fere, né? E ele pretende incutir no outro a ideia de que o outro é o culpado, de que o que ele está vendo não é o que ele está vendo, né? E que a partir daquilo a pessoa tem que fazer toda uma espécie de reparação. E aí chega na reconciliação, e aí as pessoas se beijam, se abraçam, não é? E fazem promessas para daqui a pouco esse ciclo começar novamente, né? Esse ciclo é o que vai gerando cada vez mais confusão emocional e dependência psicológica. A pessoa não consegue sair daquela trama, né? Então, com o tempo, a pessoa passa a acreditar que é exagerada, que é sensível demais, né? Que é incapaz de manter um relacionamento saudável, que é uma pessoa má, isso aí acontece, que é uma pessoa má, que não reconhece tudo que aquela pessoa faz por ela, porque a pessoa também, né, o outro produtor desse abuso, se vale dessas cobranças. Olha o que eu faço por você, olha tudo que eu te dou, olha o cuidado que eu tenho com você, olha isso, olha aquilo outro. E a pessoa começa a dizer, puxa, é verdade, né? Quem sou eu para estar brigando por questões aí que parecem fúteis e superficiais, né? Então, não é apenas o vínculo, tá? Que se rompe. Há uma coisa muito pior que se rompe. A autopercepção também é afetada. E quando a nossa autopercepção é afetada, aí a gente se mete em encrencas muito grandes, porque aí você passa a não acreditar no que você está vendo. Então, você está enxergando que aquilo sei lá, você está enxergando um sofá e o outro está dizendo que aquilo que você está enxergando não é um sofá, é uma cadeira, e isso sistematicamente aqui, com coisas muito sérias, né? O impacto disso é muito grande e esse impacto ele permanece após o término. Quando a pessoa sai disso, que é um trabalho grande e exaustivo, esse impacto ainda continua depois do término, né? E após o fim costuma surgir sintomas como ansiedade, culpa excessiva, ruminação constante. Será que aquilo que eu fiz é correto? Será que não? Nunca mais eu vou encontrar alguém. Afinal, ele ou ela era tão bom, me dava tantas coisas, né? E essa repetição mental de cenas e de discussões, elas vão ainda permanecendo após o término. A Organização Mundial de Saúde, ainda falando sobre saúde mental, fala sobre isso, que experiências prolongadas de estresse interpessoal podem aumentar significativamente o risco de transtornos de ansiedade e depressão, né? Além disso, estudos sobre trauma relacional mostram que o cérebro pode permanecer em estado de alerta mesmo após o término, dificultando essa pessoa ter uma autoconfiança, né? Muitas pessoas relatam pensamentos como: será que eu realmente exagerei? Será que o problema não sou eu? Né? Essas dúvidas são ecos dessa desvalorização que a pessoa viveu de forma frequente e sistemática, né? Então, o que é essencial, né, para sair de uma situação dessa? É que a pessoa comece a ter uma autovalorização. E, a partir disso, repensar também o que fez ela entrar nessa relação. Porque em toda relação há uma espécie de complementariedade. Então, claro, você tem o abusador, mas você tem também, do outro lado, a pessoa que, por algum motivo, né, ela também se submeteu a esse tipo de abuso e permaneceu ali. E isso não é para culpar, nada disso, é para poder ampliar o entendimento dessa situação e, quem sabe, a partir disso, interromper esses padrões de repetição, né, da escolha de parceiros ou parceiras. Então, para reconstruir essa confiança, já aviso para vocês, não adianta pensamentos positivos,
sabe? Ficar falando frases motivacionais, porque não é assim que as coisas funcionam, né? Ah, eu agora vou pensar positivamente, e então a pessoa fica lendo um monte de mensagens, de frases motivacionais e tentando incorporar isso na vida. Não funciona assim, gente. O buraco é mais embaixo e ele precisa de mais tempo. É um processo de reconstrução interna, né? E o psicólogo Albert Bandura, criador do conceito de autoeficácia, explica que a confiança se fortalece quando a pessoa vivencia pequenas experiências de competência e percebe que é capaz de agir e obter resultados. Então, essa reconstrução, ela também depende de você, pouco a pouco, ir começando a ter ações na sua vida que você olha e diz, puxa, essa sou eu consegui fazer isso. Eu consegui hoje não entrar no Instagram do meu ex-parceiro ou parceira para ver o que essa pessoa está fazendo ou atender as mensagens, né? Eu consegui, né? Mais um dia, mais outro dia. Então, são essas ações repetitivas, pequenas, não são grandiosas, são pequenas, que vão reconstruindo pouco a pouco essa autoconfiança e, evidentemente, que isso junto com talvez uma ajuda, não é? Que possa auxiliar nessa reconstrução desse caminho, né? Então, após um relacionamento difícil, isso pode começar com passos muito simples, como eu estava dizendo para vocês. Começar a tomar decisões próprias, né? Restabelecer limites, pequenos limites, reconectar-se às vezes com as amizades, interesses que você deixou para trás enquanto estava naquela relação, validar a própria experiência. Então, como é que a gente valida a experiência? Cada dia, a gente pode fazer uma espécie de resumo do nosso dia. Eu até muitas vezes sugiro, né, que ou no bloco de notas, ou você tem um caderno, ou você pega uma folha de papel, que você vai ali escrevendo as suas pequenas conquistas e novas conquistas ou reconquistas daquelas conquistas que você já tinha feito anteriormente, né? Então, a autoconfiança, ela não nasce assim, de cara, imediatamente. Ela nasce desse processo, né? Desse processo que é, às vezes, lento em função do desejo que, às vezes, a pessoa quer de melhorar rapidamente. Ele é lento, ele precisa ter constância, não é? E ele precisa dar os resultados que vão alimentando, né? As novas ações. Essa experiência da autoconfiança, ela nasce, não é, da repetição, como eu disse antes, da repetição de ações que você se reconhece ali como, puxa, parece que eu estou, né, vivendo de novo, vendo novas possibilidades, me abrindo para novas experiências, mesmo que eu lembre e que ainda venham cenas daquela relação e que eu ainda tenho dúvidas, eu vou permanecer nesse caminho de reconstrução, né? Então, se você terminou ou você está vivendo um relacionamento difícil, abusivo, e hoje sente que não reconhece mais quem é você, saiba que isso não significa que você se perdeu para sempre, isso não define você. É possível refazer o caminho e é possível criar novas experiências, não é? Algumas pessoas dizem, mas eu estou acostumada a viver com aquela pessoa. Porque, olha, muitos das nossas questões também são hábitos que a gente desenvolve, inclusive certas convivências, né? A gente fica tão acostumada a viver aquele relacionamento que a gente acha que não há vida além, né, daquela situação. Então, é preciso que esses ciclos vão se rompendo pouco a pouco para que vá se estabelecendo novas alternativas. Então, o que é bom, né, é que a autoconfiança é uma coisa que a gente pode reconstruir e tudo aquilo que foi enfraquecido pode ser reconstruído com consciência, apoio e tempo. Não é mágica, tá? Não é mágica. Eu sei que tem muitos gurus da internet, né? Muita gente oferecendo aí fórmulas mágicas. Eu, infelizmente, não tenho nenhuma fórmula mágica para isso. Se eu tivesse, eu acho que estaria bem rica com isso, porque você dá o caminho e pronto, a pessoa se restabeleceu. Não funciona assim, né? É um caminho que precisa de tempo, de atenção
de constância, de insistência e de comprometimento. Então, o término pode ser o fim de um ciclo, mas também pode ser o início de uma relação mais sólida com você mesmo.